Episódios históricos relevantes da turbulenta e fascinante história da cidade de Santos e de São Paulo de Campos de Piratininga, muitos desses que já se perderam na poeira trágica e degradante do tempo, sofreram também mutilações grotescas de mentalidades modernistas e progressistas, que muito contribuiu para a implosão de nossa riquíssima história. O prédio público da cadeia antiga de Santos, hoje reformado e adaptado para o turismo, não foi exatamente o espaço onde ocorreu partes do motim citado no vídeo anterior, mas usei esta referência arquitetônica para ilustrar o tema como uma alegoria estética adequada. A primitiva cadeia, já reconstruída em 1697, ficava entre as atuais Praça da República e Praça Barão do Rio Branco, próximo à Rua Martim Afonso, com fundos voltados para a antiga Igreja da Sé. As alterações urbanas ao longo de apenas 3 séculos modificaram-se de forma relevante os perímetros destas cidades e suas antigas construções. Na primeira parte desta história, que faz parte do acervo da Biblioteca Legiões de Apolo, percorremos em um antigo bonde pelo centro histórico da cidade de Santos, nos dias atuais. Narrei no percurso partes recortadas, resumidas e adaptadas para este roteiro, extraídas da imortal obra do historiador paulista Raimundo de Menezes, intitulado História das Histórias de São Paulo. O capítulo discorreu sobre o levante militar de Santos, ocorridos em meados de 1821. O motim foi uma causa justa por pagamento de soldos atrasados, o que culminou em violento conflito com muitos saques, execuções, roubos e incêndios pela cidade. Entre os líderes do motim, um deles assumiu, junto com seu amigo, as consequências deste conflito. Seu nome era Francisco José das Chagas, também conhecido por Chaguinhas. No ano de 1820, a cidade de São Paulo de Campos de Piratininga criou uma junta de justiça com tribunal. Porém, os leais e fiéis paulistanos que honravam esta bela província, pérola do rei de Portugal, lembraram que não existia por aqui uma forca para os criminosos de altíssima periculosidade. Segundo o escritor alemão Afonso Schmidt, em sua obra São Paulo de Meus Amores, escreve: havia o campo da forca e a rua da forca, mas o sombrio patíbulo da forca não existia mais lá. O velho patíbulo e a velha forca, por falta de uso, apodrecera e caía aos pedaços. Por isso, em 1821, o Senado da Câmara foi incumbido de levantar uma forca nas proximidades do Cemitério Geral, também chamado Cemitério dos Aflitos, e que a mesma forca fosse feita de madeira duradoura. E a forca foi reconstruída. Ficava ela, segundo Antônio Egídio Martins, no espaço em que hoje estão o Largo da Liberdade e quarteirão contido entre o mesmo largo e as ruas da Liberdade, Américo de Campos e Galvão Bueno. Homens e mulheres honrados da província, pessoas alinhadas e de boa conduta, comentavam após a missa, animados de que esta forca seria novamente destinada aos assassinos e aos corruptos, e aos malfeitores e aos esfomeadores da nossa terra sagrada. O réu ali condenado à morte recebia a visita do padre e se confessava. Depois formava-se um cortejo entre o pátio de São Gonçalo e o campo da forca. O caminho ficava cheio de gente. Homens de armas montavam guarda
nas esquinas. Estandartes das Irmandades brilhavam ao sol. O condenado chegava à forca, recebia as últimas exortações do sacerdote e, vestido de camisola branca, a cabeça coberta por um capuz que lhe descia até os ombros, galgava a escada do patíbulo. Estacava lá em cima, de pé sobre a tábua larga. O carrasco, que ia atrás dele, passava-lhe o nó corrediço no pescoço. Pedia perdão por ter de enforcá-lo. Descia a escada, retirava rapidamente a tábua, e o réu ficava pendurado na ponta da corda, a balançar macabramente no espaço. Estou aqui na Praça da Sé e hoje eu quero levar vocês num roteiro bastante inusitado. Ele diz respeito a Francisco José das Chagas. Começaremos esse roteiro lá na Praça João Mendes. Vamos lá então? Vem comigo. Nada mais justo do que contornar o belíssimo Palácio da Justiça que fica na Praça da Sé e evocar o espírito legalista das leis, prosseguindo assim com este roteiro e esta história. Pessoal, então estou aqui na Praça João Mendes e nesse exato local ficava a cadeia pública da cidade de São Paulo, de Campos de Piratininga, tá? E era aqui exatamente nessa cadeia pública onde ficavam presos os criminosos condenados à morte por enforcamento. Escolhi a Praça João Mendes para iniciar o roteiro, porque, segundo os autos do processo contra Chaguinhas e Contintiba, os réus ficaram trancafiados a ferros na antiga cadeia de São Paulo, que ficava nestas imediações, após terem sido capturados em Santos e transferidos sobre escolta a São Paulo de Campos de Piratininga em 1821. Estamos aqui nas imediações da Estação da Liberdade do metrô, atual Praça da Liberdade, e vamos fazer um roteiro bastante legal hoje também, assim como os outros que já fizemos. Hoje nós vamos conhecer duas grandes igrejas de São Paulo que estão relacionadas aí à história de Francisco José das Chagas. É a igreja da Forca, ou Nossa Senhora dos Enforcados, e a igreja dos Aflitos. Segundo o historiador Raimundo de Menezes, o cortejo militar de execução pública seguiu com os réus pela rua que fica atrás da igreja de São Gonçalo, no antigo bairro da Sé, até o Largo da Forca, atual bairro da Liberdade, onde hoje está localizado o metrô. Após o enforcamento dos condenados, seus cadáveres foram transportados em redes até o cemitério dos Aflitos e enterrados em vala comum. Cheguei às 10 horas da noite no bairro da Liberdade e iniciei apreensivo o roteiro deste arquivo. No centro de São Paulo, no bairro da Liberdade, na rua Galvão Bueno, travessa com a Barão de Iguape, tá? Estou aqui fazendo as primeiras filmagens do fantasma de Francisco José das Chagas, tá? Antes de eu fazer essas imagens, eu vim aqui tomar um café para mim poder me preparar melhor, para ter o melhor possível de material para passar para vocês, tá bom? Então é isso daí. Confesso aqui que me senti bastante inseguro ao iniciar minhas peregrinações à noite pelo bairro da Liberdade, em São Paulo. Bom, estou aqui agora no bairro da Liberdade, no centro da cidade de São Paulo, né? E pretendo levar vocês aí a conhecer um pouquinho desse lugar, tá? É conhecido aqui como um dos locais mais mal assombrados da cidade. Vamos lá? Não chega a ser nenhum exagero de entusiasta reforçar a opinião popular paulistana de que o antigo bairro da Pólvora, onde ficava o Largo da Forca e o primeiro cemitério da cidade de São Paulo de Campos de Piratininga, seja até os dias atuais um bairro sinistro e um dos mais mal assombrados da atual metrópole.
a começar pela antiga Rua da Glória, onde muitos estudantes da Faculdade do Largo de São Francisco instalaram por ali muitas residências aglomeradas em forma de república de calouros. Ali reinava entre os mais excêntricos o macabro espírito byroniano e o culto romântico da morte, do vinho, do epicurismo, do vício e do pessimismo extremo. Na imortal obra, Macário Álvares de Azevedo escreve: "Tenho uma casa aqui na entrada da cidade, entrando à direita, de frente ao cemitério", disse Satã ao jovem Macário ao chegar a São Paulo. A atmosfera fantasmagórica deste lugar ainda é tão peculiar que ultrapassa a realidade, as suas antigas e atuais lendas urbanas. O espírito coletivo específico de uma energia sobrenatural de horror e medo é muito maior e mais peculiar do que julgam os dedicados caçadores de fantasmas. Todo aquele que tiver a coragem de pesquisar um pouco da história antiga deste bairro deverá, por vias de regra, benzer-se devotamente em alguma igreja e jamais, e nem por brincadeira, de esquecer de fazer suas orações que reza a tradição católica. Este lugar, onde nos dias de hoje é o bairro da Liberdade, era no passado um espaço afastado e periférico da província. Ali terminava a cidade. Deste lugar, seguiam-se caminhos ermos para o litoral de Santos e para o antigo bairro de Santo Amaro. Um lugar assim, ermo, uma capelinha rudimentar, uma forca pública, um cemitério afastado, onde enterravam-se os assim chamados de párias da sociedade, em uma classificação nada agradável. Ali, em valas comuns, acabavam as curtas carreiras de infames criminosos da época, delinquentes capturados em grave delito, indigentes anônimos, pestilentos, escravos amotinados, leprosos e tudo que, de alguma forma, às margens da província morriam, até índios eram ali enterrados. Estas almas perdidas, muitas delas aflitas, nos seus últimos suspiros de arrependimento antes da morte, segundo a lenda, vagavam como fantasmas por aquelas proximidades. Era necessário a esse respeito que as pessoas de bem, em oração, acendessem suas velas para esses mortos desgraçados e completamente esquecidos da sociedade da época. O Largo da Forca ficava exatamente onde hoje está a Praça da Liberdade. Ali foi erguido, pelas alturas de 1821, o patíbulo assustador. Naquela manhã dourada de sol, 20 de setembro de 1821, em que a própria natureza se apresenta para testemunhar um espetáculo fora do comum, que iria se perpetuar por todo sempre na tradição de um povo, a população em peso de São Paulo veio para as ruas e passou pelo Largo do Pelourinho, palmilhou a Rua da Forca e encaminhou-se para aquele local. O largo ficou apinhado, assim, de tanta gente, um despropósito. Cerca de 9 horas ouviu-se, vindos de longe, dos lados do Largo de São Gonçalo, atual Praça João Mendes, onde ficava a cadeia, os rufos abafados e surdos de tambores, seguidos de sons argentinos dos clarins. Era a escolta que chegava. A marcha ritmada dos soldados era lenta, sossegada, como quem não tinha grande pressa. Aquilo contrastava com o nervosismo da população, com a angústia de todos. Houve um instante de suspense na multidão. No entanto, era preciso fazer valer a lei perante o povo, e o delito de grande gravidade fora então confessado pelos réus.
A cidade de Santos, com sua pacata população, quem o diga, os dias de terror que enfrentaram. O processo, robusto de provas, de graves acusações, de crimes, de roubos, assassinatos de autoridades e desordem pública de caráter revolucionário, tudo isso e muito mais engrossaram as páginas dos autos. Chaguinhas e Contintiba seriam enforcados como exemplo punitivo do espírito das leis. As noites que antecederam a pena foram terríveis para os dois réus, confesso, que assumiram toda a culpa. Foram horas de pavor e reflexões profundas, como na obra de Victor Hugo, intitulado O Último Dia de um Condenado à Morte. Um evento pavoroso desta natureza, que há muito não se via em São Paulo de Campos de Piratininga, também serviria, por parte das autoridades, para acobertar certos crimes de corrupção pública praticados já naquela época pelos chamados com apelidos pejorativos, os tubarões da farinha, do azeite e das botas. Logo em pós, os dois condenados, cabisbaixos, tristonhos, pálidos, o Chaguinhas e o Contintiba, ao seu lado um caputinho com o crucifixo rezava orações fúnebres. Chegaram. Feito um silêncio tumular em que se poderia escutar o zumbido de uma mosca, o escrivão entrou a ler a sentença de morte, palavra por palavra, ecoando sua voz soturnamente no largo apinhado. Subiu ao patíbulo o primeiro condenado. Era Joaquim José Contintiba. O frade pronunciou a derradeira prece. Em breve, seu corpo tremulava nos ares, a cabeça pendente. O pavoréu estremeceu de susto. A primeira vítima já se fora. Restava agora a segunda. A mesma coisa o escrivão leu a sentença. O padre rezou as últimas preces. O Chaguinhas, sereno, imperturbável, subiu, um a um, os degraus do cadafalso. Mas de repente, algo de extraordinário iria acontecer. Quando o corpo do condenado ia balouçar no ar, a corda, que milagre inaudito, arrebentou. O carrasco ficou fulo, não esperava por aquilo. Estourou um ai de todas as bocas. O escudeiro mor determinou a substituição da corda partida por uma outra bem mais forte. Tudo foi feito de novo. Novo engaste, novo nó, nova caída. E de novo, pela segunda vez, que fato digno de admiração. A corda se partiu novamente, sem qualquer explicação. Reza a lenda que a corda arrebentou 2 vezes. Outras bocas afirmam veemente que foi 3, mas de fato todo aquele alvoroço causado por este impasse irritou muito as autoridades e o carrasco, e a multidão agora, impregnada com um misto bizarro de crueldade mórbida, curiosidade com a desgraça alheia e piedade mística, entendeu aquele episódio incomum como um sinal de uma intervenção divina, e em coro passaram a gritar na Praça da Forca: libertem Chaguinhas, ele é inocente, está sendo injustamente morto, liberdade, liberdade, liberdade. E agora, em coro unissom, liberdade. Liberdade, está inocente, libertem-no. O carrasco mais fulo ficou, mastigou entre os dentes uma blasfêmia e tratou de preparar um terceiro nó, um terceiro engaste. Então, pela terceira vez, o corpo de Chaguinhas parecia que iria ficar pendurado, suspenso pelo pescoço, e a corda
Que milagre dos milagres! Rompia-se, fazendo o pavaréu ali junto emocionar-se vivamente. Outros dramáticos apelos partiram do meio do povo, e as autoridades não tomaram conhecimento e não atenderam. Foi preparado um outro nó. Substituiu-se a corda de cânhamo por uma de couro. Então foi que, afinal, ficou suspenso no ar, pelo baraço, o corpo do infeliz Chaguinhas. O laço de boi resolvera o estranho caso na quarta vez. Logo depois era lavrada a seguinte certidão do enforcamento de Contintiba e Chaguinhas. Nós, tabeliões do público judicial e notas e escrivães desta cidade, certificamos que o doutor juiz de fora, doutor José da Costa Carvalho, no dia de hoje, fez cumprir e executar a pena última na forca desta cidade aos réus Cabo Francisco José das Chagas e soldado Joaquim José Contintiba, como lhe foi ordenado por ofício do desembargador ouvidor geral, corregedor da comarca desta cidade, Dom Nuno Eugênio Lócio Cielps, data de 16 do corrente mês, de que damos fé, e, para constatar do referido, possamos a presente que com o dito ministro assinamos: São Paulo, 20 de setembro de 1821, A.A. José Costa Carvalho, Joaquim Ruiz Goulart e Francisco José Barbosa. O episódio macabro do estranho enforcamento do Chaguinhas correu o mundo. Seu corpo, ante o espanto e a revolta da população, foi sepultado no cemitério da Rua da Glória, depois dos aflitos, e ali, nos aflitos, principiou a romaria, que durou até hoje. A cruz de madeira, que, a princípio, fora plantada no antigo lugar da forca, estava situada em frente ao começo da atual Rua da Liberdade, em um morro. Deu-se um nome àquela cruz: Santa Cruz dos Enforcados. Ao lado, uma mesa, em que se queimavam velas, dias e noites. Esse morro, com o andar dos tempos, foi sendo arrasado. O povo não se incomodou e, obedecendo a sua crença, mudou o sagrado lenho para mais adiante, até que, afinal, ficou definitivamente onde, nos dias atuais, se ergue a pequenina igreja que se tomou o mesmo nome, Igreja de Santa Cruz dos Enforcados. Com o correr dos anos, a simples capelinha foi atraindo uma multidão incalculáveis de fiéis, presos à carinhosa veneração popular. Queimam-se velas votivas, fazem-se rezas, realizam-se festas religiosas anualmente, com o concurso sempre crescente da população paulistana. Às segundas-feiras, principalmente, a influência de fiéis é grande, é incontável. Surge gente de todos os recantos da cidade, que cresceu, que se agigantou, que progrediu assustadoramente e que continua, no entanto, a reverenciar a memória venerável do Chaguinhas e considerá-lo como um mártir que, segundo dizem, até milagres tem feito. Entrou para a história das histórias de São Paulo, equiparado ao Tiradentes de Ouro Preto, líder da conjuração mineira. Dizem que, mesmo morto na forca, levou pauladas para certificarem-se de que ele realmente estava morto. Colocaram o seu cadáver em uma velha rede e seguiram às pressas com o seu enterro em uma vala comum no antigo cemitério dos aflitos. No exato lugar do seu enforcamento, multidões passaram a acender velas para as almas dos enforcados, e dizem que,
Mesmo com muita garoa forte e vento, estas velas misteriosamente jamais se apagam enquanto não se queimarem por completa. A macabra energia da morte e das almas dos condenados à forca é tão forte que faz, segundo a lenda, até o mais cético e incrédulo sentir a arrepiante presença do sobrenatural manifestada nesse lugar até os dias de hoje. A sensação horripilante do lugar, que fica abaixo da igreja de Santa Cruz dos Enforcados, é tão real que somente ao entrar neste velário já sentimos calafrios produzidos por esta energia sobrenatural que se perpetrou ao longo da história de São Paulo. Ó meu Jesus, perdoai-nos, livrai-nos do fogo do inferno e purificai nossas almas. Redima nossos crimes e faltas graves. Almas atormentadas do purgatório, rogai por nós. Intercedeis por nós que recorremos a vós. O combatente Padre Diego Antônio Feijó, todavia, com sua palavra inflamada, protestando depois, em sessão da Câmara, contra os fatos ocorridos no Largo da Forca, por ocasião da execução de Chaguinhas, nos dava o seu testemunho valioso. Senhor Presidente, o que eu entendo por ferocidade é, por exemplo, isto: mandar enforcar um homem, tendo ainda o recurso legal contra a primeira sentença. Senhor Presidente, eu o vi com os meus próprios olhos, na minha província. Era o primeiro espetáculo destes. A curiosidade chamou-me naquele lugar. O desgraçado, pendurado, caiu por haver-se cortado a corda. Recorrer-se ao governo da província, pedindo que se demorasse a execução, enquanto se implorava a clemência do príncipe regente. Não foram atendidos. Alegou-se não haver corda própria para enforcar. Mandou que se usasse o laço de couro. Foi-se ao açougue, levou-se ao laço. O infeliz foi de novo pendurado, mas o instrumento não é capaz de sufocar com presteza. Partiu-se de novo a corda, e o miserável caiu ainda semivivo. Já em terra, foi acabado de assassinar. Isto, senhores, é a que eu chamo de ferocidade. Senhoras e senhores, nobres e ilustres, não acabou aqui esta fantástica história das histórias de São Paulo. A saga macabra do enforcamento de Chaguinhas ainda irá ganhar mais um enigmático capítulo. Não percam a terceira parte desta história. Até o próximo vídeo.